Olá, meu nome é Luciano Mazan, eu sou palestrante, executive coach e escritor. Atendo as empresas nos temas liderança, motivação e vendas. E hoje eu quero falar com você sobre um tema que eventualmente tenho tratado com gestores de negócios e com empresários em diversos eventos, que é a possibilidade de você mudar a sua vida. O que eu espero desta palestra é que ela seja para você como aquela gota de água que desperta a semente da sua dormência quando ela está no solo e faz com que então ela brote, cresça e se transforme numa grande árvore muito frutífera. Eu espero que você consiga despertar o seu potencial, assim como também aproveitar o potencial do mercado por meio dos seus negócios e dos seus empreendimentos. E que você, aproveitando esse potencial do mercado e desenvolvendo o seu potencial humano e como empreendedor, você possa ter e dar muitos frutos, que você possa obter muitos bons resultados e que isso seja extremamente importante para você, para sua família e para todas as pessoas que te prezam e a quem você ama. O que você gostaria que fosse diferente na sua vida? Quais são 3 coisas que você gostaria que mudassem na sua vida ou nos seus negócios? Consegue se lembrar? Ótimo! Se há alguma coisa que você gostaria de mudar, então de fato esta palestra é para você. Hoje eu quero falar com você sobre 4 passos para mudar a sua vida de empreendedor. E talvez você esteja pensando, Luciano, mas puxa, 4 passos não é a simplificação? Bem, outro dia eu andava pela rua e vi uma capa de um livro que era mais ou menos assim, 1000 dicas para ser feliz. Provavelmente você teve agora a mesma reação que eu. Só de olhar para a capa do livro eu já fiquei cansado. Fiquei imaginando, puxa vida, se eu depender de me lembrar de 1000 dicas para ser feliz, qual é a chance? Mínima. Aliás, sejamos francos, nenhuma. Mas 4 passos você pode não apenas se lembrar, mas como constitui um método claro, caso você o implemente, você certamente obterá os melhores resultados. E eu quero afirmar para você, você pode mudar as suas vidas. Você pode mudar os seus resultados, você pode mudar a sua condição e você pode mudar o rumo dos seus negócios. De fato, para quem é proprietário de pequenos e médios negócios, para quem é proprietário de um micronegócio, as chances e as oportunidades de mudança são muito maiores, porque tem nas suas mãos uma estrutura que pode ser muito ágil, muito rápida. De fato, hoje você pode mudar completamente o seu negócio, de tal modo que a partir de amanhã a sua atuação, o seu posicionamento pode ser bem diferente do que tem sido, por exemplo, durante essa semana. É uma questão de decisão sua e você pode mudar a sua vida. Você pode mudar os seus negócios e o rumo dos seus negócios. Para isso, 4 passos. Qual é o primeiro passo para mudar a sua vida e mudar também os seus negócios? O primeiro passo é visualizar e sonhar. Olha, é impossível nós fazermos um planejamento, por exemplo, sem tomarmos pé da situação atual. É impossível edificar-se um grande prédio sem que antes se faça uma prospecção e uma verificação do local onde vai se construir, das leis e de tudo mais que pode afetar aquela obra ou o sucesso daquele empreendimento. Assim também é muito importante que você tenha uma visão do que está acontecendo agora, do seu negócio e a seu próprio respeito para que você possa obter cada vez melhores resultados. A grande questão é que quando eu converso com os empreendedores e quando eu converso também até mesmo com os profissionais dentro das empresas, eu percebo que eles têm uma visão muito negativa a respeito de si mesmos e a respeito das suas possibilidades. Uau, como as pessoas são pessimistas a respeito disso, como às vezes elas são míopes. Talvez porque muitas vezes empreendedores e mesmo profissionais do mercado não param para conversar com um profissional de mercado. Alguém que olha para o mercado, analisa o mercado e percebe as possibilidades. Ou alguém que possa olhar para ele e ver nele o seu potencial, a sua condição de desenvolvimento, de crescimento, para poder orientá-lo e dizer como ele pode caminhar um pouco mais, chegar um pouco mais longe. Eventualmente, nós achamos que temos que dar conta de tudo sozinhos e isso faz com que nós fiquemos presos, circunscritos à nossa própria visão. Aliás, nós temos uma sociedade que quer sempre te convencer de que você é único. E isso é uma praga. Porque se você é único, não tem com quem conversar, não há ninguém que possa te entender, não há quem possa perceber as coisas da sua perspectiva. Por quê? Porque a sua perspectiva aparentemente é única, ou pelo menos tentam te convencer disso. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Você no mínimo é humano. E por ser humano, você já compartilha conosco, com toda uma raça, diversas coisas. Você está no mesmo mercado que mais milhões de pessoas estão. Então você compartilha as mesmas condições de mercado que essas pessoas todas compartilham. Você talvez não seja tão único quanto tem te dito.
E isso te faz ter melhores condições. Isso te dá a oportunidade de ouvir as pessoas. E eu quero dizer uma coisa para você. Muitas vezes eu converso com o gestor e ele olha para o seu negócio e vê o seu negócio muito pobre. Mas eu e outros consultores vemos ali grandes oportunidades de mercado, grandes condições de crescimento e desenvolvimento. Às vezes eu converso com os profissionais e eu vejo que eles se veem muito pobres, quando nós os vemos muito nobres, com grandes possibilidades. Talvez tenha acontecido isso já na sua empresa. Você olhava para uma pessoa e via que ela tinha condições de crescer, de se tornar alguém melhor ali dentro da empresa, ou até mesmo para o mercado como um todo, que ela tinha oportunidade de ser promovida, de crescer, de desenvolver, de executar outras tarefas, mas você não conseguia convencê-la, e esse é um drama. Eu não posso te convencer sobre aquilo que eu te vejo, mas mais importante do que aquilo que eu vejo em você é o modo como você se enxerga. Primeira pergunta então, sobre o visualizar, é como você se enxerga. Qual é a perspectiva que você tem de si mesmo? Como é que você se vê de fato? Talvez você se veja incompetente, incapaz. No fundo, quem sabe você nunca diga isso para ninguém, nunca assuma isso, mas no fundo, você sente que você é uma fraude, que você não vai conseguir, ou talvez você mantenha uma imagem lá fora, por diversos motivos. Eu não estou te condenando, eu só estou dizendo que eventualmente você pode manter uma imagem lá fora que não corresponde de fato àquilo que você vive. Quantas vezes o empreendedor, por exemplo, não compartilha sequer com o seu cônjuge que o caixa está no vermelho? Tem medo de dizer isso, tem medo da crítica. E muitas vezes você pode estar se sentindo uma fraude. Eu quero dizer para você que dificuldades são comuns, que os melhores passam por dificuldades, que todos os grandes vencedores, todos os empreendedores que você admira passaram por dificuldade. Aliás, uma pesquisa do Sebrae indica que no Brasil, o empreendedor de sucesso quebrou em média 3 vezes na vida. Uau! O indivíduo de sucesso quebrou, mas não foi uma vez. Quebrou e quebrou. Na média, quebrou 3 vezes na vida antes de alcançar sucesso. Algum tempo atrás eu ouvi a história de um empresário que quebrou 21 vezes antes de acertar a mão. Mas em compensação, nesta época ele era dono de moinhos de trigo, um negócio que não tem como quebrar. Ele juntava dinheiro, como a gente brinca, juntava dinheiro com o rodo, porque não sabia o que fazer com aquele dinheiro todo. Então veja, a sua situação, se neste momento está difícil, ela não está determinando quem você é só uma foto, não é um filme, não está dizendo o que você é, não diz o que você será também. Isto é você quem determina quem será você depois de amanhã, como será o seu negócio depois de amanhã. Isso você, em boa parte, é quem determina. Outro dia, um gestor de negócio, na verdade um gestor de vendas, falou para mim: Luciano, mas a crise está brava. E eu, sabendo de qual área ele era, perguntei: quantos concorrentes há nesta praça para o seu negócio? Ele falou: tem muitos. Eu disse: sim, muitos quantos? 10, 12, 20? Ele falou: tem mais de 100. Puxa vida. E destes mais de 100, quantos são fortes, são grandes, realmente são poderosos no mercado? Você fala: não, vai ter uma briga, dá uma briga boa. Ele disse: olha, tem uns 10, talvez, uns 9 ou 10 que são bem grandes mesmo. Então eu olhei para aquele gestor e perguntei: puxa vida, mas e você quer me dizer que um mercado que mantém mais de 100 empresas de porta aberta é um mercado que está em crise? Um mercado que sustenta pelo menos 8 grandes concorrentes no mercado é um mercado que está em crise? Sabe o que eu noto muitas vezes? Eu noto que muitas vezes o que está havendo é uma crise sim no mercado, mas particularmente muitos empresários e muitas empresas estão fechando por crise de competência. Veja, se o seu mercado sustenta uma grande quantidade de concorrentes, então o que está acontecendo é que o seu cliente, ou aquele que deveria ser o seu cliente, está indo comprar do seu concorrente, ao invés de comprar de você. E aí é claro que você em algum momento pode ter uma fraqueza e falir. Muitas vezes as empresas não conseguem atender o seu cliente. Às vezes o gestor do negócio não vê como é mal atendido o cliente que entra na sua porta, ou o cliente que liga para a sua empresa. E nós, como clientes, quando somos mal atendidos, o que nós fazemos? O que você faz?
Você leva o seu dinheiro para gastar no concorrente daquele que não conseguiu te atender, daquele que não foi competente para te atender. Mas muitas vezes o gestor está atrás de uma cadeira, está atrás de uma mesa, sentado em sua cadeira, apenas contabilizando, e não está vendo por que os números estão em declínio. Talvez é porque falte competência para a pessoa que está atendendo ao cliente. Talvez a sua empresa esteja escura. Outro dia eu estive num restaurante que, com desculpa de que havia crise, desligou luzes. Ora, quem quer comer num restaurante de penumbra na hora do almoço? Que isso? Quer dizer, como é que você quer ganhar mercado se às vezes ainda te falta competência para isso? Ou como você quer se manter no mercado sem estar devidamente competente para fazê-lo? Então é muito importante que você visualize, que você tenha uma percepção real das coisas. Olha, há de fato uma crise, ela é brasileira, ela não é mundial. Não é? De acordo com dados que eu vi outro dia, na América Latina só 2 países não cresceram. Paraguai cresceu, Uruguai cresceu, Colômbia cresceu, Argentina cresceu, Chile cresceu, só não cresceram o Brasil e a Venezuela. Caramba! Então nós temos uma crise aqui, mas esta crise não é reflexo de uma crise externa. Agora, o fato de haver uma crise não significa que esteja na hora de você parar e simplesmente aceitar que quebrar, que falir, que não ter sucesso é uma oportunidade ou é uma possibilidade. Algum tempo atrás eu ouvi analistas dizendo que se a política econômica permanecer no caminho que vai, nós provavelmente chegaremos ao final deste governo como 8ª economia do planeta. Nós cairemos de 6ª para a 8ª economia do planeta. Terrível isso, é uma queda muito grande, mas ei, acorde empreendedor, isso ainda significa que nós estaremos na 8ª economia do planeta. É um mercado muito grande, é um grande público para você explorar, mas hoje, conforme o seu negócio, você não precisa mais vender apenas para a sua vizinhança. Você pode vender para qualquer lugar do mundo. É só uma questão de você se reposicionar, de você criar a estratégia para isso, ou de você aproveitar alguma estratégia já pronta, fazer o chamado benchmarking, aprender com quem está fazendo. Então, muitas vezes está faltando a percepção real das coisas. Veja, há crise, mas nós ainda somos pelo menos a 8ª economia do mundo, maiores do que muitos países da Europa. Então acorde e perceba que está diante de você um mercado a ser explorado, onde talvez haja um contingente muito grande de concorrentes sobrevivendo e o seu cliente ou o seu possível cliente está indo comprar deles. Talvez esteja faltando competência para buscar esse cliente, para ter esse prospect entrando pela sua empresa. E quando ele entrar, para que você o pegue e o transforme de fato num comprador, num consumidor. E tão feliz, tão satisfeito que vai sair daqui fazendo propaganda, como você mesmo faz propaganda quando tem uma grande experiência de compra, uma grande experiência de consumo e de atendimento. Então é muito importante visualizar e sonhar. Cite para mim agora 5 características positivas suas como empreendedor ou como gestor de negócio. Vamos lá, 5 características. Faça uma listinha. Difícil lembrar a primeira? Se você tem dificuldade de lembrar a primeira, eu vou te dizer que você não está sozinho. A maior parte das pessoas não tem uma autoestima, uma autoconfiança tão grande ao ponto de, sinceramente, saberem e reconhecerem seus pontos fortes. Vou fazer uma outra pergunta. Cite 5 pontos positivos do seu negócio, da sua empresa. O que diferencia a sua empresa e o seu negócio neste mercado onde há tantos concorrentes? Essas coisas são importantes, quer dizer, é importante que você visualize, que você perceba isso. Muitas vezes nós estamos olhando para o concorrente, ou pior, nós estamos olhando para as notícias sobre crise e não estamos olhando nem para o nosso negócio e nem para o que era mais importante, que é o nosso cliente. Veja, é o cliente quem mantém o seu negócio aberto, não é o jornal, não é a notícia que passa na televisão, é o cliente que entra no seu negócio, que gasta o dinheiro com você, é que mantém a sua empresa aberta. Portanto, a opinião que mais importa não é a opinião do jornalista, mas é a opinião do cliente, que pode entrar agora na sua porta, ou que pode telefonar para você e pode comprar do seu produto ou do seu serviço. Então nós temos que olhar para o nosso cliente. Algum tempo atrás eu ouvi um comentário que até foi feito por uma mulher, no sentido até jocoso, de brincadeira, que ela disse: olha, a mulher ela se veste para outra mulher. Se é verdade, eu acredito que ela estava realmente brincando. Isso é um erro de estratégia. Nós não temos que ficar olhando para o nosso concorrente. Eventualmente nós temos que parar e analisar ou perceber algumas coisas nele que podem ser incrementadas aqui como possibilidade de se tornar uma estratégia nossa de sucesso. Mas a pessoa a quem nós devemos realmente atender, a pessoa que realmente precisa ficar impressionada conosco, não é o nosso concorrente, é o
nosso cliente. O que o seu cliente quer e talvez não esteja encontrando em você ou no seu concorrente. Essa é a questão importante. De fato, há duas grandes oportunidades para nós ganharmos dinheiro. A primeira é quando o nosso cliente não encontra aquilo que ele gostaria de encontrar. Se você pensar bem, por exemplo, talvez as panificadoras que são mais próximas a você não te atendam como você gostaria, ou não tenham um pão do modo como você gostaria. E isso faz com que você eventualmente, ou até sempre, prefira comprar o pão mais caro ou prefira gastar muito mais combustível para comprar um pão mais longe. Por quê? Simplesmente porque aí não perceberam que há uma falha de mercado. Por que é essa falha? Porque o seu cliente tem um desejo, porque você como cliente deles tem um desejo, e eles não conseguem te atender, eles não estão te ouvindo. O mais interessante é que eventualmente o cliente te fala, o cliente fala com você qual é o problema, mas talvez você não tenha ouvido ainda o seu cliente. Ouça o seu cliente para que você consiga visualizar, para que você consiga perceber as grandes oportunidades de mercado. Outro dia em um restaurante, eu estava comentando com a moça, uma das proprietárias que estava no caixa, sobre um problema que estava na feijoada. Era uma feijoada de ossos. Eu não achei carne ali, achei ossos. E ela parece que se sentiu tão ofendida com aquilo e começou a falar alto comigo. Puxa vida, eu sou o cliente. Será que eu não posso emitir a minha opinião na máxima educação, falando baixinho e com tranquilidade? Mesmo assim, quando eu emito meu conceito como cliente, eu ofendo ao gestor do negócio? Nunca mais comi lá e provavelmente nunca mais voltarei lá, salvo se um dia souber esta porta para eu entrar. E se eu tiver alguma outra alternativa, com toda certeza eu pago o dobro ou o triplo, mas lá eu não volto. Porque é assim que o cliente procede, é assim que o seu cliente procede, é assim que o meu cliente procede, é assim que o cliente do seu concorrente procede. Então nós precisamos olhar para os nossos clientes. Outra pergunta para você: para onde você está indo? Será que indo pelo caminho que você vai agora, você vai chegar onde você realmente gostaria de estar? Daqui a 5 anos, onde você quer estar? Daqui a 5 anos, como você quer que seja o seu negócio? Qual o faturamento que você quer ter ao final deste ano? Menos, ao final deste semestre? Isso é muito importante. Quer dizer, você tem que projetar as coisas, você tem que sonhar, você tem que olhar para frente. Todas as grandes empresas que eu atendo têm projetos para os próximos anos. Outro dia eu entrei numa empresa que só o projeto de distribuição deles era para os próximos 28 anos. Caramba, o que é isso? Quer dizer, você tem que planejar, por mais que no caminho você vá ajustando o projeto por conta de circunstâncias que aconteçam. Ajustar é normal, não ter projeto é que não deveria ser normal. Então, onde você quer estar e como você quer estar daqui a 5 anos? Como você quer que seja o seu negócio? Qual o faturamento que você projeta, que você gostaria que o seu negócio tivesse daqui a 5 anos? Veja, eu não estou te pedindo só para ser realista, eu estou te pedindo para sonhar. Porque caso você não sonhe, dificilmente você vai obter algum resultado diferente do que vai obter o seu concorrente, por exemplo. Então é muito importante que você comece a pensar qual o contingente de clientes que você gostaria de ter, qual o tamanho da sua carteira, qual a robustez dessa carteira, qual a saúde dessa carteira, qual a profundidade de exploração do potencial de compra de cada cliente que você gostaria de ter. Então é muito importante que você pense sobre isso. Eventualmente, o cliente seu que compra determinado produto poderia comprar outros 2 ou 3, mas você não está vendendo porque nunca parou sequer para pensar sobre isso. O seu cliente às vezes tem potencial para comprar muito mais e ele é o seu cliente, mas ele nem desconfia que você tem alguns outros produtos ou serviços que podem ser úteis para ele. E quando ele precisa, como ele não sabe de você, ele acaba comprando do seu concorrente, alimentando outras portas que estão abertas. Por quê? Porque talvez ainda te falte competência para conquistar o seu cliente, para ganhar o seu cliente. Digo você como negócio, né? A sua empresa. Porque isso é muito importante. Então, para onde você está indo? Qual o resultado que você quer ter? Algum tempo atrás, prestando consultoria, eu perguntei para o empresário: quanto você quer ganhar por mês para ser dono desse negócio? E talvez você nunca tenha pensado sobre isso. Mas é muito importante que você pense e determine quanto você quer ganhar para ser dono desse negócio. Quanto é que vale você passar por tudo que você passa como proprietário desse negócio? Quanto você tem que ganhar para isso? E se hoje você ainda não ganha aquilo que você precisaria ganhar para compensar ser proprietário desse negócio, comece a projetar futuro, comece a planejar as condições para que você possa chegar lá. E isso é muito importante,
porque muitas vezes nós não projetamos futuro, ou quando projetamos, nós não estamos pensando em como nós podemos chegar lá. Eu vejo às vezes empresários ou gestores de negócio que chegam para suas equipes de vendas, por exemplo, e dizem apenas um número que precisa ser alcançado. Mas esse número precisa ser alcançado no final de um ano, ou no final de um semestre, eventualmente até no final de um mês. Mas eles não cotizam isso por semana ou por dia. E eles não dizem como é que se pode fazer a cada dia para chegar lá. Mas talvez eles não digam isso, porque nem mesmo para si, para os seus negócios, eles estejam fazendo isso. Você sabe onde você quer estar daqui a 5 anos? Ok. Como é que você vai fazer para chegar lá? O que você tem que fazer amanhã ou nesta próxima semana para que você possa alcançar o resultado que você diz que quer alcançar? Então é muito importante que nós saibamos onde, para que então nós possamos pensar como, onde nós queremos chegar, e então a gente decida como nós queremos chegar lá. Isso é muito importante. Eventualmente eu vejo empreendedores arrotando arrogância porque obtêm um rendimento, por exemplo, de R$7.000. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje o salário mínimo brasileiro é de R$880, mas de acordo com o DIEESE, o salário mínimo de janeiro deveria ser R$3.795,24. Ou seja, quem ganha R$7.000 não pode ficar arrogante ainda, está ganhando 2 salários mínimos. Aliás, outro dia eu via o Neymar concedendo uma entrevista, sendo abordado em um evento, ele estava passando, e ele foi abordado e concedeu uma entrevista. E eu percebi o quanto parecia simpático. Eu não sei se na vida privada ele é tão simpático assim, mas pelo menos na mídia ele aparenta ser tão simpático. Agora, quantos milhões ganha o Neymar, por exemplo, num mês de trabalho? Se o indivíduo que ganha todos aqueles milhões ainda não pode ser arrogante, por que é que às vezes eu vejo funcionários de empresas, ou até mesmo empresários que ganham, R$10.000 por mês, agindo com arrogância? Ei, não está na hora ainda de ser arrogante só porque tem uma empresa, um CNPJ sobre você. Isso acumula sobre você responsabilidades. Isso não te distingue positivamente. É muito importante que você pense ainda onde você quer chegar e que você crie condições para chegar lá. No Brasil, a expectativa de vida é em torno de 75,44 anos, 75 anos e meio, que são dados do IBGE. Portanto, você ainda tem muita vida pela frente, muito provavelmente. E é muito importante que você planeje o seu futuro, que você pense onde você gostaria de estar nos próximos anos e como você gostaria de estar lá. Aliás, lembre-se da sua idade, por favor. Lembrou? Ótimo. Some a sua idade mais 20 anos. A sua idade mais 20 dá... Ok. Então pense agora em 3 pessoas que são do seu convívio e que têm hoje mais ou menos a idade que você vai ter daqui a 20 anos. Pessoal, a pergunta para você é, daqui a 20 anos, você quer estar do mesmo jeito que essas pessoas estão hoje? Sabe o que me impressiona? É que tanto faz, às vezes, num treinamento pequeno, para 20, 30 pessoas, quanto num auditório para 1.800 pessoas. Sempre que eu faço esse teste, o que eu mais vejo são cabeças meneando, indicando que não. Mas olha, se essas pessoas que você lembrou realmente são pessoas do seu convívio, então a grande chance é que você repita o caminho delas, porque a mentalidade que fez com que elas tivessem um resultado que você não quer, provavelmente foi compartilhada com você. Então é importante que você visualize e que você comece a sonhar e que você assuma uma postura que te permita chegar onde você quer. Dr. Mike Murdock diz: prepare-se para o lugar para onde você está indo e não para o lugar de onde você veio. Eu vejo muitos gestores que estão olhando só para trás, que estão olhando só para os seus sucessos passados ou para os seus fracassos passados. Deixa eu dizer uma coisa para você: o seu passado não obrigatoriamente te fará progredir. Você tem que se preparar para o amanhã. Você tem que olhar para onde você quer de fato estar e não apenas para a possibilidade das consequências das coisas que acontecem em torno de você. Então projete o seu futuro, projete o futuro dos seus negócios e comece a criar esse futuro. Gere o futuro que você quer ter, comece a ver as estratégias para você chegar lá, para você conquistar clientes que estão aí perdidos sem saber de quem consumir o que você oferece, ou que talvez estejam consumindo com o seu concorrente. Caramba, prepare-se para o lugar para onde você está indo. Onde você está indo? Onde você quer estar no final deste ano? Então prepare-se para este lugar.
não é? É muito importante que você perceba que a realidade é a sua interpretação. As coisas são aquilo que você enxerga, particularmente para os empreendedores. Uma coisa que eu tenho escutado de alguns analistas é que época de crise é época em que o dinheiro muda de mão. Para que mão vai mudar? Para a sua ou para a mão do seu concorrente? Isso é uma questão que você tem que decidir. Porque se você decide que é para a sua mão, ainda que você não tenha hoje todos os recursos e toda a competência necessária, a partir de agora, ao final dessa palestra, você já pode começar a regimentar os recursos e as competências pessoais que você precisa para que você possa chegar lá. Isso é sua decisão. Eu te garanto que hoje de manhã, alguém que se mudou para um desses condomínios, desses setores mais distantes da cidade, acordou de manhã e disse: puxa vida, que droga, não tem uma padaria aqui. Mas um vizinho dele, que mudou agora para lá, mudou ontem, acordou hoje de manhã e descobriu que não tinha pão, que não tem padaria. E ele pensou: ora, se não tem padaria para mim, não tem também para as outras 400 unidades habitacionais aqui. Então, ao invés de comprar pão só para mim, eu vou comprar outros pães e deixar aqui à disposição dos meus vizinhos. E em menos de 2 meses, provavelmente, este que acabou de se mudar, mas que olhou as coisas de uma forma diferente, estará pagando a prestação da sua casa, a prestação do seu carro novo e o combustível de todo o seu deslocamento, no mínimo, só com o pão que ele não produz. Ele apenas aproveitou uma oportunidade. No entanto, aquele que já morava ali há algum tempo só via nisso uma dificuldade, um problema, um motivo de reclamação. E você o que está enxergando? Então é muito importante que você mude a forma como você enxerga as coisas se você quer ter resultados diferentes. Ok? Então o primeiro passo para mudar a sua vida é visualizar e sonhar. É importante que você crie perspectivas e que você crie expectativas em você sobre um futuro melhor. Que você liberte o seu cérebro para que ele comece a procurar os caminhos para que você tenha resultados melhores. Deixa eu dizer uma coisa para você. O seu cérebro é uma máquina perfeita para a proteção de você. Uma máquina perfeita de autopreservação. Então, se você acreditar que não tem jeito ou que você não vai conseguir, o seu cérebro vai simplesmente parar de criar expectativas e de procurar possibilidades. Pelo contrário, se você começa a sonhar, a pensar em como chegar lá, não é? Àquele estado que você gostaria de estar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, o seu cérebro vai começar a procurar alternativas e vai conseguir te ajudar a chegar lá. Eu conheço uma quantidade muito grande de pessoas que dão testemunhos e depoimentos sobre isso. Me lembro, por exemplo, de um compositor, um músico, que ele dormia com um gravador do lado da sua cama, porque muitas vezes, durante a noite, ele acordava com uma música, com uma rima ou com a solução de uma parte de uma música que faltava. Então ele acordava e gravava imediatamente. Opa, peraí, como assim ele acordava? Isso foi uma inspiração celestial por acaso? Não, é que o seu cérebro não para de buscar oportunidades, possibilidades, condições para aquilo que você acredita que pode fazer e para aquilo que você estabeleceu que vai fazer. Ele estabeleceu que terminaria aquela trilha sonora, ou que terminaria aquela música, ou que completaria aquele álbum que ele gravaria no estúdio na semana seguinte. E então o cérebro dele permaneceu trabalhando. Ponha o seu para trabalhar e, portanto, sonhe. Tenha sonhos. Aliás, quem não sonha já morreu. É por isso que eventualmente a gente entra em alguns eventos e começa a sentir um cheirinho esquisito. É porque ali às vezes há um contingente muito grande de pessoas que não sonham mais, que já morreram há muito tempo. Comece a sonhar, planeje o seu futuro, pense o seu futuro para os próximos 5 anos, para os próximos 10 anos, como você quer estar e crie condições para isso. Comece a regimentar as condições para que você possa chegar lá. Ei, não me diga que a crise está forte e brava, se no seu mercado há uma quantidade razoável de concorrentes. Se há muitos concorrentes, então talvez a crise seja não apenas uma crise externa, mas seja uma crise de competência sua ou da sua equipe. E olha, convenhamos, competência da sua equipe também é competência sua. É você quem determina o que é suficiente ou o que é necessário, como se deve proceder. Então cuide disso para que você tenha melhores resultados. Segundo passo para mudar a sua vida e para mudar os seus negócios: ter atitude compatível. O gestor de negócio, ele tem que ter uma atitude que permita a ele e àqueles que estão com ele, aos seus clientes, crescerem e se desenvolverem. E isso é muito importante. Esses dias eu vi uma entrevista mostrando pessoas que estão crescendo na crise. E mostrou, por exemplo, uma empresária, proprietária de uma loja de bijuterias. Ela vende bijuterias no atacado.
E uma das coisas que ela fez para se diferenciar dos seus concorrentes, inclusive que estavam fechando portas, é que ela treinou as suas funcionárias para terem uma conversa positiva, para falarem sobre oportunidade, para falar sobre crescimento, para falar de forma positiva, para dizer para as clientes que entrassem ali, não, mas você vai conseguir, você vai dar conta, você vai superar, esse produto aqui vai te ajudar, isso aqui está vendendo muito, isso vai te ajudar a trazer lucro para a sua empresa. E quando elas atendiam a cliente de uma forma muito positiva, com um sorriso no rosto, a cliente se sentia mais autoconfiante, aquilo era muito positivo e a cliente acabava comprando muito mais, até como forma de agradecer pelo bem que foi feito à sua alma quando entrou ali. Então, você que é gestor de negócio tem que ter uma conversa positiva para com as pessoas que estão na sua empresa. Olha, se você diz na sua empresa e para as pessoas que estão com você, ou pior, até para o seu cliente, que é aquele estava parado, nossa, o negócio está difícil. Os seus melhores funcionários vão entender que a sua empresa está quase quebrando. E como eles são bons, eles conseguem oportunidades no mercado. E daqui a pouco eles podem te deixar para ir para o seu concorrente, simplesmente porque você não mostra alternativa ou perspectiva positiva. Não estou dizendo para você mentir para as pessoas, e nem estou dizendo para você usar frases vazias como, na crise, crie. Como assim? Como é que você faz isso? Então estou dizendo para você apenas não ser aquele peso morto, para você não ser o urubulino da sua empresa, aquele que sempre está falando de forma negativa, vendo de forma negativa. Se você espalha negatividade ao seu entorno, como você quer que as pessoas acreditem em você e vistam em você ou no seu produto? Como você quer que o seu cliente compre de você? Algum tempo atrás eu treinava um grupo de representantes comerciais em vendas. E um deles chegou para mim no terceiro dia de treinamento e falou, puxa vida, mudou o resultado. Mas como assim, né? Nós ficamos curiosos. E então ele disse, olha, porque no primeiro dia você mencionou aquela questão de perspectiva negativa ou de passar uma mensagem positiva para o cliente como um fator importante para fechar negócio. E quando você falou isso, eu amarrei a carapuça. Porque eu era um indivíduo que levantava pela manhã, escovava os dentes e ligava a televisão para assistir um jornal que passava na minha região só de tragédias e de assassinatos, de casos policiais. Depois do meu café, assistindo a essas coisas, eu passava na banca e lia aquele jornal que não pode pendurar, porque se pendurar, escorre sangue. Depois que eu lia todas essas notícias de tragédias, de assassinatos, de crimes, eu ia atender o meu cliente. E a forma como eu atendia o meu cliente, ela dele. Eu chegava para o meu cliente e falava, bom dia, senhor fulano, como é que está o senhor? Tudo bem? O senhor viu o que aconteceu com o seu colega aqui no setor ao lado? Viu não? Ontem ele foi fechar as portas, veio um sujeito que deu 6 tiros nele. E aí então aquele representante comercial falou, olha, ali eu percebi, anteontem, quando você falou sobre isso, eu percebi por que os meus resultados estavam tão ruins. E de ontem, a partir de ontem, eu mudei o meu comportamento. Ontem eu vendi melhor e hoje eu vendi melhor ainda, que eu mudei a forma como eu estou agindo. E isso eu quero dizer para você. Tenha uma atitude compatível com aquilo que você quer ter, com aquilo que você quer alcançar. O que é a atitude? A atitude é a postura que você toma diante das coisas e diante das circunstâncias. Como é que você se posiciona? É esta a questão. A sua postura é extremamente importante. É a sua postura que determina, por exemplo, até mesmo a sua felicidade. Porque o que é felicidade? Felicidade é um estado determinado pelo modo como nós nos colocamos diante da vida. É isso que determina a nossa felicidade. E olha, se você fizer tudo igual, é impossível que você obtenha resultados diferentes. Então é importante que você assuma uma postura diferente daquelas pessoas que não estão obtendo resultados melhores ou resultados que você realmente gostaria de ter. É importante, se o seu negócio não tem caminhado bem, que você mude as coisas, que você mude inclusive o seu posicionamento. Se você ainda não tinha um projeto de futuro, se você não tinha um sonho, então é importante que agora você assuma uma postura compatível com o seu sonho. Um dia após uma palestra, eu passei no shopping, entrei numa loja dessas de roupas e eu estava com gravata e camisa azul. O cliente achou que eu era atendente. Chegou até mim, por favor, o senhor pode me ajudar a escolher um terno? E eu disse, olha, não sou atendente, mas se o senhor quiser eu posso ajudar. Ele falou, desculpa, tudo bem, o senhor quer ajuda? Não, eu quero. E era um rapaz, assim, já parecia muito simples. Ele disse, olha, eu perguntei para ele, por que você está escolhendo esse terno? Qual é a ocasião? É casamento? Ele disse, não, é porque depois de amanhã, na empresa em que eu entrei agora, mês passado, haverá um evento, e
como o meu resultado está sendo muito positivo, o gerente pediu para que eu faça uma apresentação sobre o que eu estou fazendo. Que empresa que é? É um banco, Banco Fulano de Tal. Eu disse, olha, para este banco, ou para um banco como este, que tal um terno como este aqui? E ele havia de fato gostado daquele de mais dois outros. Então ele acabou optando por aquele terno. Olha, já que você me ajudou a escolher o terno, você me ajuda a escolher a camisa? Claro, de que a camisa você gostou. E eu indiquei para ele a camisa que ficaria melhor naquele terno. Depois, e a gravata? Vamos usar a gravata. E o sapato? E então eu perguntei para ele, qual desses sapatos você gostou? E ele me apresentou 2. Eu disse, este sapato é o estilo de sapato que um gerente de banco compraria. E ele olhou para mim sorrindo e disse, sem graça, e disse, mas gerente de banco? E eu questionei, o que você prefere? Ser gerente de banco ou permanecer na condição em que você está? Muitas vezes nós não percebemos isso, mas os antigos já diziam, quem tem cara de R$1 não pode ganhar 1000. Você tem cara de quê? Será que a sua postura, a sua atitude condiz com aquilo que você diz que quer ser ou que quer ter? É muito importante que você note que isso é diferencial sim. E aquele rapaz acabou comprando aquele sapato que compunha um visual compatível com o cargo que ele gostaria de estar. Veja, eu não aconselhei para ele comprar o mesmo calçado que compraria um gerente de banco, até porque talvez fosse caro demais para o salário que ele estava ganhando. Mas o estilo, pelo menos, era um estilo que realmente o tornaria ilustre naquele evento. Então, sendo igual, você nunca obterá resultados diferentes. E é importante que você assuma uma postura diferente, eventualmente, daquilo que tem assumido nos últimos dias. Que você assuma uma postura compatível com aquilo que você quer ter. Me diga uma coisa, quebrar é uma alternativa viável para você? Luciano, se quebrar não tem problema nenhum. É assim? Não. Então não assuma uma postura, não proceda como se quebrar fosse apenas mais uma alternativa. Não é assim. Assuma uma postura como quem não pode jamais aceitar essa possibilidade, como crescimento sendo a única possibilidade realmente desejável e a mínima, a sobrevivência. O mínimo que se pode admitir é a sobrevivência, mas de preferência o crescimento, porque nesse momento, quando o cliente guarda um pouco mais do seu dinheiro, escolhe melhor onde vai gastar, ele vai escolher aquele que é mais competente em atendê-lo, em suprir as suas necessidades. E eu espero que você cresça em competência e que você treine a sua equipe ou pague treinamento para a sua equipe, de tal modo que, sendo a sua equipe mais competente do que a do seu concorrente, o cliente venha para você e você cresça, floresça e tenha cada vez mais bons frutos. Aliás, você já viu um leão? O leão é um bicho que tem mais ou menos 2,5 metros de comprimento, em torno de 1,28 m de altura e em torno de 250 kg. É um bicho grande. Comparado conosco, é um bicho muito grande. Agora, você já viu um elefante? O elefante tem em média 7,5 metros de comprimento, tem em torno de 4 metros de altura e pesa em torno de 7,5 toneladas. Uau! Um elefante comparado com o leão é muito maior. Mas você sabe o que pensa um leão quando vê um elefante na savana? Ele pensa, uau, almoço! Olha o tamanho desse bicho, quanta carne isso tem. E olha, o que eu quero dizer para você é que as dificuldades que podem eventualmente estar no mercado são para você almoço. Se você assumir uma postura de leão, mude a sua postura, acredite na possibilidade, bote o seu cérebro para buscar alternativas, sonhe com o futuro que você gostaria de ter e assuma uma postura compatível. Não se levante de manhã e saia com a cara amarrotada para a rua, mas prepare-se para ter um encontro com o seu cliente que faça o seu cliente entender que você está vendendo e que de você, portanto, vale a pena comprar. Porque se tem gente comprando de você, ora, então é óbvio que vale a pena comprar de você. É curioso porque isso se expressa em diversas áreas do mercado. Eu me lembro, por exemplo, a época que eu prestei consultoria para supermercados. E uma das coisas que, estudando sobre o ramo, eu aprendi é que não é interessante lotar a gôndola do supermercado. Sabe quando você chega no supermercado e os produtos foram colocados até completar totalmente a prateleira? O que acontece com o cliente nesta hora é que ele tanto pode ter dificuldade para tirar o produto, quanto também fica tão arrumadinho que ele fala, não, que dó, não vou desarrumar não. Acabaram de arrumar, não vou desarrumar. Mas uma outra coisa que o cliente pode entender é que, puxa, se nenhum desses itens foi vendido, é porque talvez isso aqui não seja um bom produto. Mas se você chega e vê que há uma falha ali,
primeiro você quer ver por que aquilo está vendendo tanto. Se houver um cartaz amarelo ali em torno, então você acredita que há uma promoção. E a chance de você pegar esse produto e colocar no seu carrinho é muito grande. Preste atenção no seu comportamento como consumidor. Agora, da mesma forma, o seu cliente também olha para você e pode acreditar nisso. Há algum tempo atrás, eu presenciei uma situação muito interessante. Um empresário de micronegócio, na época, cresceu muito. Ele vendeu um carro que ele tinha e comprou um outro, que não era assim um carro caro, mas era um carro novo e que naquele momento estava na mídia. E ele reportou-se a mim dizendo: Luciano, depois que eu estou usando o carro tal, estou vendendo muito mais. 2 anos depois, ele trocou o carro dele por um outro carro que já era um carro mais executivo. E aí, conversando comigo, ele falou: olha, depois que eu troquei por esse carro, eu estou vendendo muito mais. Simplesmente porque ele dizia o seguinte: falou, quando eu chego para o meu cliente acredita que eu estou vendendo. Porque se eu estou andando naquele carro, que é até melhor do que o carro dele, é porque eu estou fazendo dinheiro. Eu consigo negociar, consigo fechar negócio com os concorrentes dele. Portanto, não vale a pena para ele ficar de fora. É melhor que ele compre logo de mim. Olha que coisa interessante. Assuma uma postura que seja compatível com aquilo que você quer ter, com o lugar que você quer chegar. Não estou dizendo para você fazer dívidas. Esse sujeito mesmo comprou aquilo que era compatível com o seu poder de compra. Mas ao invés de trocar o seu carro por um outro carro igual, similar, ele comprou um outro carro um pouco melhor. E isso fez com que os seus clientes entendessem que ele estava crescendo, que ele estava faturando. Portanto, ele estava vendendo para os concorrentes. Era melhor então que aqueles que ainda não compraram passassem a comprar dele. Provérbios de Salomão diz o seguinte: como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Como é que você se imagina? Você se imagina, você acredita a seu próprio respeito, que você é competente, bem-sucedido, ou que pelo menos você é capaz? Ou você acredita que você é uma vítima fácil para as circunstâncias que estão ao seu redor? A tendência é que você cumpra as profecias que você mesmo faz. Se você diz que não vai conseguir, certamente você não vai conseguir. Se você diz que a sua empresa não vai passar dessa crise, provavelmente você não vai passar disso. Por quê? Porque é isso que você projetou e o seu cérebro vai trabalhar por isso. Então comece a acreditar no sucesso, comece a acreditar na possibilidade, visualize e crie condições para isso. Mude a sua postura, tenha uma atitude de quem vai vencer, tenha uma atitude de leão frente ao elefante na savana. Você conhece a história da águia que foi criada pelas galinhas? Vou te contar rapidamente. Conta-se que por algum motivo um ovo de águia rolando pela montanha não se quebrou. E ao sopé da montanha havia um bando de galinhas selvagens e uma delas, achando que era seu, puxou para o ninho e chocou. E alguns anos depois, havia no meio daquele bando de galinhas uma ave magra e infeliz, porque as suas unhas grandes demais lhe dificultavam cavar o chão para procurar os vermes como as outras faziam. O seu bico curvo demais lhe dificultava catar no chão os grãos para que pudesse se alimentar, se fortalecer. E um dia essa ave magra, infeliz, que com as asas muito grandes arrastava as pontas pelo chão, estava olhando para o céu extasiada, quando uma outra mais experiente chegou até ela e disse: o que é que você está olhando? Olha que coisa incrível, olha as águias, olha que voo fantástico, quanta autoridade, elas não temem nada, não é como nós que vivemos nos escondendo. E a outra galinha, mais experiente, depois de olhar para o céu por um instante, a cutucou e disse: mas você é só uma galinha, pode assustar. O que acontece muitas vezes conosco é que nós temos todo o equipamento para voar e ir até as maiores alturas, mas nós estamos acreditando que somos galinhas. Nós acreditamos que temos que nos contentar com as migalhas do chão, com o pouco que conseguimos a cada dia, quando na verdade deveríamos estar sonhando com algo melhor, com coisas maiores, assumindo uma postura compatível e fazendo tudo que é necessário para chegar ao lugar em que nós podemos chegar. Talvez até mesmo pessoas que nos amam, querendo nos livrar de frustrações e de tristezas, ficam nos criticando ou nos dizendo: não, tá bom, o que é isso, por que você vai mais? Miles Monroe, que era um grande treinador de líderes, dizia uma coisa muito curiosa. Ele falava sobre o nível de sucesso socialmente aceitável. Mas ele diz muito curtamente sobre isso, eu vou explanar um pouco mais sobre isso com você. O que é um nível de sucesso socialmente aceitável? É que em qualquer grupo social existe um padrão mínimo de sucesso que aquele grupo aceita. Então, se você, por exemplo, se diz empresário, mas, por exemplo, não tem um carro, pode ter gente que fica pegando no seu pé e falando: ah, mas você diz que é empresário, não tem um carro. Ou se eventualmente você é empresário e tem um carro, mas que para aquele grupo social parece ser um carro inferior ao que você deveria ter, o pessoal te critica, ri na sua cara. E
tudo mais, não é assim? Isso por quê? Porque você ainda talvez não alcançou, ou naquela época não tinha alcançado o padrão mínimo de sucesso aceitável para aquele grupo. Mas assim como existe um padrão mínimo, existe também um padrão máximo. Um nível do qual você não deveria ultrapassar, porque se você ultrapassar, você incomoda também as pessoas daquele grupo. Vou citar uma situação real para você. Quando começaram a usar cortinas, não eram cortinas duplas nas casas, eu era um rapaz ainda, me lembro daquela época, e minha mãe comprou cortinas para nossa casa. Mas não só cortinas, a minha mãe também comprou almofadas e colocou nos sofás. Gente, hoje isso é muito comum, então talvez você até esteja rindo, mas naquela época não era, era coisa de televisão. E minha mãe colocou cortinas de fora a fora na sala e também colocou almofadas nos sofás. Eu me lembro de alguns parentes nossos que decidiram não ir mais na nossa casa porque não sabiam como se comportar numa casa tão chique assim. Olha que coisa! Quer dizer, havia ultrapassado o limite de sucesso socialmente aceitável para aquele grupo. Outro dia, falando sobre isso com um outro treinamento de gestores, uma senhora falou: olha, aconteceu comigo. Eu tinha um carro X, passei para um outro nível dentro da empresa, o meu salário melhorou e eu decidi trocar o meu carro por um carro Y. Tem uma tia minha que falou para mim, falou: agora você nem vai querer mais vir na minha casa, né? Porque agora você está chique, está snob, está num carro caro demais. Olha que coisa curiosa, o que aconteceu nessa circunstância? Ela passou o limite de sucesso socialmente aceitável para aquele grupo. Então, muitas vezes as pessoas vão te criticar simplesmente porque você não alcançou o limite de sucesso, ou porque senão você passa. É aquele indivíduo que fez um curso universitário e falou: olha, agora acho que vou fazer aquele outro curso, porque ele entende que isso vai lhe dar um diferencial no mercado. Mas o que muitas vezes dizem para ele? Falam: mas você já fez a faculdade, para que você vai fazer outra? Ou você já fez faculdade, para que você vai fazer pós-graduação? Para que esse negócio de mexer com especialização? Ou você já tem uma especialização, para que você vai fazer mais uma? Não é assim? Então isso é nível de sucesso socialmente aceitável. Existe um padrão mínimo, mas existe também um padrão máximo. E muitas vezes, ouvindo essas críticas, nós assumimos uma postura de sermos menores do que deveríamos ser. É como aquela galinha velha que cutuca na águazinha e diz: você é só a galinha. Não acredite nisso, acredite no seu potencial, olhe para o potencial do mercado, veja que se há concorrentes é porque o mercado tem potencial, tem gente que poderia estar comprando com você e está comprando com eles. Acredite no potencial, comece a sonhar, projete e assuma uma postura que seja compatível com aquilo que você quer alcançar, porque no projeto você voa, no projeto você vai muito mais longe, mas é a sua atitude que determina o modo como as pessoas agem para com você. Quem hoje tem dinheiro para gastar, ou quem hoje tem dinheiro para investir num negócio, vai investir onde? Naquela pessoa que entra arrastando o pé, ou que só fala sobre tragédia e negatividade, ou vai investir e vai comprar daquele que infunde bom ânimo, motivação no cliente e que transpira otimismo para os investidores? Diz para mim, em qual deles você colocaria o seu dinheiro? Na maior parte do tempo, o mercado, as pessoas simplesmente refletem a sua atitude. Você assume uma postura, as pessoas vão vendo, percebendo e de repente o retorno, o resultado que você obtém é só o reflexo disso. Então assuma uma postura compatível com aquilo que você realmente quer ter e ser nos próximos 5 anos. E o seu negócio, como é reflexo de você como empreendedor, como gestor do negócio, também é muito importante que no seu negócio você infunda essa perspectiva. E não faça como o restaurante que eu te citei, que na hora do almoço desligava as luzes. Uau, na hora que a gente vai chegar para poder almoçar, o restaurante está na penumbra. Qual é o argumento? Porque crise. Ou seja, ele está dizendo para mim que aquela economiazinha de luz, se não fosse feita, poderia quebrar o negócio dele. Será que neste restaurante as coisas lá dentro estão sendo tão bem cuidadas quanto deveriam? Ou será que também esse mesmo padrão de economia eles estão fazendo, por exemplo, na hora de lavar a louça, as panelas e tudo mais? É uma questão a se pensar. Então, o primeiro passo para mudar a sua vida é visualizar e sonhar. O segundo passo é assumir uma postura compatível com aquilo que você realmente quer alcançar. Terceiro passo, agir prontamente. Sabe qual é a hora de agir? É agora. Este é o momento. Pergunta: quantas oportunidades vão passar sem que você se mexa, sem que você as aproveite? O que eu vejo todos os dias no mercado são pessoas que por algum motivo estão paradas, sozinhas, na frente do gol, na pequena área, a bola está aqui, o goleiro não está lá, e elas estão pensando: puxa, que oportunidade! Então vem alguém, chuta e marca o gol na frente delas. Caramba, o que é isso? Por que não aproveitar as oportunidades? Veja, qualquer área de mercado na sua região que não esteja sendo bem atendido ou explorado como deveria, é uma grande oportunidade para você.
Eu acabo de rastrear uma área de mercado em que só há um palestrante. O sujeito é palestrante, só tem um. Uau! Eu estou entrando nesse mercado agora também. Por quê? Porque é uma grande oportunidade, só tem um ofertante, mas eventualmente, mesmo que haja vários, talvez o seu cliente esteja insatisfeito por algum motivo, alguma coisa faz com que seu cliente não esteja feliz ainda com os produtos e ou serviços que você pode oferecer, mas que não estão sendo ofertados ali no mercado. Se você fizer isto e fizer rapidamente, você vai ganhar o seu mercado. Um conceito de coach é: faça rápido, erre rápido, corrija rápido. Ao invés de ficar planejando e se estruturando para ver se talvez no final do ano que vem, como se você fosse uma grande empresa, aproveite a sua agilidade como gestor de um negócio, que talvez não seja um grande negócio. Aproveite a agilidade de mudança dessa estrutura que ainda é muito maleável, é pequena, é rápida, é fácil de comunicar, é fácil de ajustar. E mude as coisas para a semana que vem, mude as coisas para o mês que vem. Crie condições de atender melhor o mercado ou de atender demandas diferentes de mercado que você não tinha atendido. Então é importante agir logo. Não dá para ficar simplesmente olhando e dizendo: puxa, que oportunidade. Porque vem outro e chuta e marca o gol. Época de crise é época em que o dinheiro muda de mão. A minha pergunta é: vai mudar para a sua mão? O que você acha? Você quer que isso aconteça? Então faça com que aconteça. Haja logo. É importante agir prontamente. Sabe qual é o maior impedimento ao crescimento das pessoas ou à ação das pessoas? O primeiro grande impedimento é o comodismo. Muitas vezes as pessoas estão acomodadas e esse comodismo faz com que elas não obtenham resultados. O ser humano, na verdade, é o bicho mais adaptável que há na face da Terra. O problema é que muitas vezes nós usamos isso contra nós, ao invés de usar a nosso favor como deveríamos fazer. Então é muito importante que você decida romper as amarras do comodismo, romper com as limitações todas e que você decida fazer tudo aquilo que é necessário para obter os melhores resultados. Mas olha, você não tem que pensar em todas as coisas que você precisa fazer. Você precisa pensar pelo menos qual é o primeiro passo, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer para alcançar o resultado que eu gostaria de ter no final deste ano. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para obter o resultado que eu gostaria de obter nos próximos 3 anos? Vai! Pense em 3 coisas, as 3 primeiras coisas, e comece a agir imediatamente. Crie agora o futuro que você quer ter. Então veja, o comodismo faz com que nós percamos oportunidades. Nós somos os seres mais adaptáveis da face da Terra. Mas às vezes o que nós fazemos é irmos adaptando a condições cada vez piores, menores. Algum tempo atrás eu via um programa de televisão e a pessoa que apresentava o programa disse: olha, como agora a carne está mais cara, não perca, no próximo bloco eu vou te ensinar a fazer bife de carne moída. O que muitas vezes faz no mercado é isso, né? As pessoas tendem a fazer com que, a nos ajustar a condições cada vez piores, ao invés de nos dizerem: olha, agora que há uma crise, nós vamos te ajudar no próximo bloco a ganhar mais dinheiro. Vamos te mostrar grandes oportunidades. Não se acomode às situações cada vez piores. Não se acomode às situações cada vez piores. Mas, pelo contrário, tenha sonhos de crescimento. Enquanto o seu concorrente acredita na crise, enquanto o seu concorrente acredita na possibilidade de falência, acredite você na possibilidade de crescimento. Entenda você que, se fale clientes que consumiram com ele vão precisar consumir em outro lugar. Com quem eles vão consumir? Com você? Essa é uma questão importante. Alguns anos atrás, eu assisti a palestra do gestor de marketing de uma grande empresa de locação de veículos. E ele disse: olha, toda época de crise a nossa empresa cresce. Uma das coisas que nós fazemos para crescer em toda época de crise é que nós investimos em marketing institucional. Nós dizemos para o nosso cliente que nós estamos aqui. Na época em que todos os nossos concorrentes param de investir, nós investimos. O resultado é que o cliente que está no mercado procurando uma alternativa só nos vê, porque só nós estamos anunciando. Olha que coisa interessante. Eu não estou dizendo para você que essa seria a sua melhor alternativa nesse momento. Eu só estou dizendo para você que existe alternativa. A questão é o que você quer fazer. Então, use a sua capacidade de se adaptar para adaptar-se às necessidades de mudança de comportamento, de postura sua, ou até mesmo de ação, para que você possa obter melhores resultados. Saia da zona de conforto. Todas as suas conquistas estão fora da sua zona de conforto.
todas as suas conquistas futuras, todo o resultado diferente está fora daquilo que você já fez até agora. Isso é óbvio. Então é muito importante que você assuma uma postura compatível com aquilo que você quer e que você haja prontamente. Mas para que você haja, você tem que fugir do comodismo. Abandone o comodismo. Abandone todo o pensamento que diz para você que você pode estar como está, pode permanecer como está. Não pode. No mercado, na verdade, já tem um bom tempo que acabou a oportunidade de nós simplesmente permanecermos como estamos. Nós temos que crescer, nós temos que nos desenvolver, porque senão vem um concorrente e nos abocanha. Então seja você aquele que abocanha o mercado, aquele que cresce. O segundo maior impedimento para que nós possamos crescer é o medo. Nós temos muito medo de errar, nós temos medo de pagar mico, nós temos medo da crítica, nós temos medo de não conseguir. Mas eu gostaria que você me dissesse agora o nome de pelo menos uma pessoa que, de tão medrosa que é, obteve resultados fantásticos, extraordinários. O medo não te faz crescer. O medo não te catapulta para o sucesso. O medo não te leva ao lugar que você gostaria de estar. E olha, eu sei que o medo é importante até certo ponto, mas é até certo ponto. Eu estou falando com empreendedores e o medo não vai te ajudar a crescer. O medo não vai te fazer se desenvolver. Ou você conseguiu se lembrar de alguém que cresceu, que se desenvolveu, que teve grande sucesso por causa do medo? Se você se lembrou de um, então você se lembrou da exceção. E a exceção, ao invés de anular a regra, confirma a regra. Porque a regra é essa, só há exceção eventualmente. Mas eu não conheço nenhuma pessoa. Então abandone o medo, abandone o comodismo e corra atrás, vá atrás do resultado que você quer ter nos próximos anos. Aliás, até mesmo frases que nós estamos acostumados a ouvir podem servir para nos dar medo ou para nos acomodar. Por exemplo, tem uma frase que diz que é melhor pingar do que faltar, não é? Mas o que a gente muitas vezes está deixando passar é a percepção de que nós podemos escolher no mínimo o tamanho desse pingo. Decida isso. Decida o resultado que você quer ter e trabalhe pelo resultado que você quer ter. Não se acomode a resultados pífios, a resultados insatisfatórios, simplesmente porque alguém te disse ou tem pessoas te dizendo que esta é a possibilidade. Ei, acorde, se você tem concorrentes no mercado, porque tem gente entrando lá e comprando lá, por que não está entrando e comprando na sua empresa? Por que não está ligando para você? Por que não é você que está prestando serviço e ganhando esse dinheiro? Vamos melhorar a nossa competência e vamos alcançar o mercado. É importante agir prontamente. As pessoas de ação vão mais longe simplesmente porque vão. Então faça, levante-se agora e crie o futuro que você quer ter. Crie as condições para obter o resultado que você sonha ter nos próximos 5 anos. Peraí, você não está sonhando ainda não? Então, após essa palestra, pare e comece a projetar o seu futuro. Sonhe com as condições que você quer ter, pessoalmente, emocionalmente, para a sua família, para os seus negócios. Como você quer que os seus negócios estejam nos próximos 5 anos. Crie isso. Isso é muito importante. Mas olha, algo que pode te ajudar a abandonar o comodismo e o medo. Eu quero que você se lembre agora de 3 coisas que você quer muito, muito mesmo. Talvez para você seja um sonho, por exemplo, tirar realmente boas férias uma vez por ano. Profissional, se eu tiver pelo menos 1 semana ou 2 de férias em Cancún ou em um outro lugar muito bacana, para mim tá bom, porque eu não tenho tido isso ultimamente. Será que é isso que você quer? Não, Luciano, o que eu quero é morar num condomínio. Eu quero morar numa casa bacana, aquela casa grande, com um sofá bonito de couro, com chés retrátil, uau, hein? É isso? Eu não sei. O que você realmente quer muito? Eu quero que você faça uma lista de 3 coisas que você quer muito. Sonhos, coisas que você realmente gostaria de ter. Olha, eu gostaria de ter condição de parar de trabalhar a hora que eu quisesse. Não é que eu vá parar, mas eu gostaria de ter esta condição, ou seja, de trabalhar todos os dias com tranquilidade, sem preocupação com conta para pagar. Eu sei que eu tenho dinheiro para pagar as minhas contas daqui para o resto da minha vida. É isso que você quer? Não sei. Escreva 3 coisas que você quer muito numa lista. Ok? E depois eu quero que você escreva 3 coisas que você não aguenta mais. Luciano, não aguento mais ficar contando dinheiro que é apertado, com medo de não dar conta de pagar a conta no último dia. Será que é isso que você não aguenta mais? Olha, Luciano, eu não aguento mais o meu cônjuge me cobrar por sucesso ou cobrar resultados que eu não estou conseguindo entregar. É isso que você não aguenta mais? O que você não aguenta mais? É importante que você agora faça uma lista com 3 coisas que você não aguenta mais. Porque quando você tiver uma lista com as 3 coisas que você não aguenta mais e 3 coisas que você quer muito, então você terá pelo menos 6 bons motivos para você abandonar o comodismo, para você dar um chute no medo e partir para cima. Olha, o medo é normal.
normal. Quando eu treino pessoas para oratória, eu costumo dizer isso. Ter medo é normal. A questão é quem é que manda em quem. Não deixe que o medo do fracasso, não deixe que o medo da crítica te paralise. Porque muitas vezes as pessoas que estão te criticando não têm os resultados que você tem. Ou não têm sequer a perspectiva de algum dia, por algum modo, virem a ter os resultados que você projeta para si mesmo e que você sabe que vai obter. Tenha certeza de que se os visionários tivessem as suas visões compartilhadas por todos, eles não seriam diferentes. Se no ambiente que você está, se para o grupo social que você está, os seus pensamentos, os seus planos, os seus sonhos são grandes demais, então para aquele grupo você se encaixa na categoria de visionário. E é assim mesmo, assuma a postura de que você está fazendo algo diferente. Entenda que você está fazendo algo que te permitirá nos próximos 20 anos não repetir o resultado daquelas pessoas que agora mesmo você se lembrou. Lembrou? Pensa, sabe? Aquelas. Pois é. Você não quer ter aqueles resultados. Então você tem que agir de forma diferente. E talvez haja resistência por causa do nível de sucesso socialmente aceitável. Mas olha, você está realmente criando um futuro diferente. Você está se preparando para o futuro que você realmente quer ter. Deixa eu dizer uma coisa para você. O sucesso de amanhã começa hoje. Então é importante que você haja agora. Que você comece a fazer agora. Tudo que é necessário para que você chegue onde você quer chegar. Porque os 3 passos para mudar a sua vida até agora falados são: visualizar e sonhar. Assumir atitude compatível com aquilo que você está visualizando e sonhando. E agir prontamente. Qual é o 4º passo? Ser persistente. Não há sucesso provável para aqueles que se cansam muito rapidamente. Todo sucesso só é possível para quem age. Mas é importante que você haja e haja e haja e haja persistentemente. Conta-se uma história que uma vez um cientista começou a procurar e a estudar aí esses hábitos de danças da chuva e outras mandigas semelhantes para a chuva. E ele ouviu falar, depois de algum tempo pesquisando, que havia uma certa tribo de índios em que toda vez que eles faziam a dança da chuva chovia. E ele foi até lá, fez uma viagem difícil para alcançar esse grupo, mas quando ele chegou lá, que foi conversar com o cacique, ele disse: olha, eu estou aqui porque eu fiquei impressionado, eu ouvi relatos de que todas as vezes que vocês fazem a dança da chuva, chove. E então o cacique, olhando para ele, disse: olha, é muito simples o segredo, é que nós não dançamos para chover, nós dançamos até chover, por isso dá certo todas as vezes. Se for necessário dançar durante 3 meses, 6 meses, nós vamos dançar todos os dias, até que chova. E assim muitas vezes será na sua vida também. Por causa da sua persistência, do trabalho constante, você vai obter resultados. A questão é que quem muitas vezes está de longe, vendo uma hora ou outra, vai olhar para você e dizer que você teve sorte. Porque para ele, a luta do dia a dia não existiu. A pessoa não te viu lutando todos os dias até chegar ao resultado que você queria. Algum tempo atrás, o indivíduo mostrou para nós a importância da persistência. Veja, é da persistência e não da genialidade. Muita gente está esperando uma ideia genial, algo mirabolante, incrível para obter melhores resultados. A maior parte das boas ideias é boa justamente porque é simples. Qualquer um poderia ter feito. Então não espere por momentos de genialidade. Acredite na possibilidade e faça tudo aquilo que você precisa fazer para chegar ao resultado. Mas faça enquanto for necessário, até que você tenha o resultado que você quer, até que você tenha sucesso. Não faça as coisas para ter sucesso, mas faça até ter sucesso. Isso é muito importante. E outro dia o indivíduo mostrou isso para nós. Porque me diga uma coisa, qual nível de genialidade alguém precisa ter para poder marcar 6 números numa cartela? Até eu dou conta. E esse indivíduo chegou numa agência e marcou 6 números, registrou o jogo. 3 dias depois ele voltou para olhar o resultado. E nada, ele não tinha ganhado. Então ele pegou a mesma cartela e registrou novamente. Daí alguns dias ele volta e nada. E foi assim durante 6 meses. Ao final de 6 meses, então, jogando exatamente a mesma cartela, ele volta para dar uma olhada e nada de novo. E ele continuou jogando, ano após ano, até que depois de 20 anos jogando os mesmos números, deu os 6 números que ele havia registrado. E ele aumentou a sua conta bancária em 21 milhões de reais. Esse homem obteve esse resultado porque ele era extremamente inteligente, ele era genial ou simplesmente por ter sido persistente.
Olha, eu vou dizer uma coisa para você, é provável que até as moças ou os atendentes ali daquela agência já estivessem rindo dele. Olha que besta, né? Vem ele de novo. Olha só. A mulher dele muitas vezes provavelmente falou para ele várias vezes, olha, larga desse trem, compra um refrigerante que é melhor, eu tô querendo tomar refrigerante e tal. Mas ele foi persistente até obter os melhores resultados. E assim também eu digo para você, persista naquela estratégia que você acredita, persista naquele sonho que você acredita, até obter os melhores resultados. Mas Luciano, se não der certo, o empresário brasileiro de sucesso quebrou na média 3 vezes na vida. Eu não estou dizendo para você que você não vai ter tropeços, eu estou dizendo para você apenas que tropeço é normal. Aliás, decida de uma vez por todas, você vai pagar o mico de qualquer forma. Você talvez decida não pagar o mico de ser de fato tão empreendedor quanto deveria. Então você é empreendedor, mas talvez você não quer ser assim empreendedor demais da conta. Eu não vou me arriscar muito, vou me resguardar um pouco, Luciano, porque afinal de contas, sei lá, eu já estou numa situação até confortável. E comodismo te pega. E comodismo te pega. E um padrão de sucesso socialmente aceitável, você admitiu para a sua vida. E você estabeleceu um teto, um limite. Acontece que o seu concorrente pode estar contratando quem o torna mais competente exatamente neste momento. Talvez no mês que vem ele esteja chegando com uma novidade no mercado e vai levar alguns dos seus clientes para lá. Será que você vai sobreviver a isso? Olha, o perigo não é você inovar e não dar certo. O perigo é o seu concorrente inovar ou fazer algo que você deveria estar fazendo e dar certo. Porque se ele fizer e der certo, olha, garanto para você, provavelmente as suas portas não continuarão abertas. Conta-se que um jovem, um adolescente, príncipe, precisou assumir o reinado porque o seu pai morreu. E então ele chamou todos os sábios do reino e disse, eu quero que vocês resumam toda a sabedoria da terra, porque eu sou jovem, eu quero saber como me portar como rei para gerar um excelente resultado para os meus súditos, para o reinado que o meu pai me legou. E então, depois de alguns anos, os sábios do reino o levaram a uma grande sala, onde havia livros recobrindo todas as paredes de alto a baixo. E lhe disseram, olha, aqui está resumida toda a sabedoria da terra. E o rei, que já não era tão jovem mais, disse a eles, ótimo trabalho, mas isso aqui é muita coisa, eu não tenho tempo para ler tudo isso. Eu quero que vocês resumam de tal modo que eu possa conhecer e saber toda a sabedoria da terra. Alguns anos a mais, chamaram o rei e lhe mostraram uma parede só, repleta de livros de alto a baixo, mas era só uma das paredes. E o rei disse, o meu reino agora está em expansão. Não há como eu parar para ler tudo isso aqui. Eu preciso que vocês resumam toda a sabedoria da terra. Mais alguns anos, e eles voltaram para o rei com um único livro, grande e grosso. E o rei então disse, olha, eu estou ferido da batalha, já não consigo ler, perco um pouco a visão. Mas eu preciso que vocês resumam agora toda a sabedoria de tal modo que os meus filhos possam aprender e saber de cor. Na verdade, de tal modo que qualquer um dos que habitam no meu reinado saibam se portar e obterem melhores resultados. E então, poucos dias antes do rei morrer, os sábios conseguiram cumprir aquela tarefa árdua e trouxeram para o rei uma única frase que resumia toda a sabedoria da terra. E a frase é, não existem almoços grátis. Se você quer obter resultados, saiba que isso vai te custar alguma coisa. E a diferença que há muitas vezes entre os que chegam lá e aqueles que ficam só olhando, talvez com inveja ou talvez aplaudindo, é que alguns pagaram o preço. Por isso chegaram lá. Houve pessoas que não quiseram pagar o preço de empreender. Esses nunca se tornaram empreendedores e muitas vezes criticam quem tem lucro. Eu vejo muitas vezes o indivíduo dizer, mas o meu patrão trocou de carro às minhas custas. Palmas para ele, porque ele tem coragem para empreender que talvez você não tenha. Ele não se desculpa na falta de dinheiro para não empreender. Mas você fala, não, se eu tivesse dinheiro eu também começaria um negócio. Começaria nada, porque quando você teve dinheiro você comprou uma casa um pouco maior ao invés de começar um negócio. Então quem abre negócio, quem cria negócio, também cria empresas, também aumenta a condição de renda. E isso é muito importante. Então é muito importante que nós tenhamos a convicção de que é necessário pagar o preço para obter melhores resultados. Nosso maior erro é fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Isso é o que nos diz Albert Einstein. Então muitas vezes nós começamos e paramos e fazemos disso um hábito. A gente começa a ler um livro e para, a gente começa a ler um artigo e para, a gente começa a assistir um filme e para,
A gente começa a atender determinado mercado e para, ou a gente começa a empreender e para. Porque paramos. Se existe um mercado demandante, por que nós não estamos abocanhando um pouco mais esse mercado, buscando um pouco mais de condições de crescimento? Muitas vezes está à nossa disposição. Uma dó que eu sinto é que, como consultor, como gestor de negócio, que conhece uma quantidade muito grande de empresas por dentro, eu chego às vezes numa empresa, começo a ver como as coisas estão acontecendo e conheço o mercado, porque estou lá fora pesquisando e conhecendo o mercado, e eu vejo que aquela empresa ela tinha potencial para vender muito mais, porque existe um mercado demandante, ela tem fornecedores suficientes, ela está numa posição muito boa, seja virtual, quando é na internet, ou seja até mesmo uma posição física, ela tem um lugar muito legal para atender o cliente, mas ela não faz isso por uma questão de competência do gestor, porque o gestor pensa pequeno, ele não está pagando o preço de ter os melhores resultados, não existem almoços grátis, não há um momento em que o universo nos premia com tudo aquilo que nós merecemos. Nós temos que correr e fazer as coisas acontecerem. Uma coisa que eu vejo muito, eu digo isso muito quando ministro essa palestra para empregados, eu vejo muito no mercado o seguinte, que há muita gente assim, esperando as coisas acontecerem, lhe caírem no colo. Imagine você, na época de mangas ou de qualquer outra fruta, você passa pela rua e vê debaixo de uma grande fruteira um indivíduo lá assim, esperando que lhe caia nas mãos. Caramba, não é assim. Quando eu era criança, a gente nunca esperava que a manga caísse. Nós derrubávamos com uma vara grande de bambu, nós às vezes derrubávamos com cacetada, nós derrubávamos até mesmo com estilingada, não uma pedrada de estilingue, de atiradeira. Mas o detalhe é que quando a gente usava uma atiradeira, um estilingue, não podia acertar a manga, tinha que acertar o talo da manga, porque senão havia glória para nós. Às vezes nós subíamos na mangueira e chupávamos manga lá, então nós usávamos vários artifícios, mas nós não esperávamos a manga cair. Por que agora que crescemos, esperamos que as coisas caiam no nosso colo? Ei, condições ideais não existem. Sabe assim, um mercado com condições ideais, onde tudo acontece de forma fabulosa para você? Isso não existe. Ou se eventualmente acontecer com você, então nada nessa correnteza. Mas não espere que isso aconteça de forma natural. Crie condições para que você tenha sucesso, mesmo em meio às adversidades. É improvável que você encontre aquele mar de calmaria todos os dias para o resto da sua vida. E se neste momento o mar já não é de calmaria, e daí é nesse ambiente que você vai mostrar a diferença. E tomara que o seu concorrente não consiga fazer o que você vai fazer, para que então você se destaque de fato e continue e cresça, porque esse é o momento em que o dinheiro está mudando de mão. Sabe qual é um dos maiores problemas dos nossos dias? Um dos maiores problemas dos nossos dias é o instantâneo. Nós queremos todas as coisas instantaneamente, nós queremos sucesso instantaneamente. Talvez isso aconteça com você inclusive. Talvez tenha gente te cobrando, porque você iniciou um negócio, um empreendimento, uma nova atividade econômica algum tempo atrás, e eles estão te cobrando porque ainda não estão vendo em você essas coisas todas. Esperavam ver em você muito mais resultados em bem menos tempo. Mas e daí? O desejo de instantaneidade pode estar amarrando essas pessoas que estão te criticando hoje para que elas nunca saiam do lugar, enquanto que você talvez, se souber fazer as coisas corretamente, nos próximos anos vai obter resultados que quem sabe eles nunca obtiveram, ou somando tudo que eles vão realizar no fim da vida, até o fim da vida, talvez eles não consigam fazer o que você vai fazer em 1 ano ou 2. Então isso é muito importante. É importante que você não se amarre ao que é instantâneo. É interessante porque a gente liga o computador. Se ele demorar um pouquinho a inicializar, a gente já começa a ficar preocupado e ansioso, não é assim? Ou às vezes a gente manda uma mensagem para a pessoa via celular e está esperando que ela responda imediatamente. E a gente fica ansioso se ela não responde. E se a gente vê ali que tem 2 sinaizinhos, né? Indicando que, para nós, né? Que ela viu a mensagem, então a gente fala, poxa, mas por que não respondeu? Cadê a resposta? Como é que é? Então é muito comum isso, nós queremos tudo instantâneo, mas na vida real as coisas não são instantâneas. Quase tudo que vale a pena na vida é pago à prestação, acostume-se com isso, ok? Todas as suas grandes conquistas são pagas à prestação, não é instantâneo. É necessário que você tenha paciência, vigor físico, emocional para aguentar a adversidade, um momento que não é tão bom. É importante que você tenha ânimo, postura compatível com aquilo que você quer alcançar, de tal modo que você faça a dança da chuva até chover e não apenas faça para que chova algum dia. Olha, William Peter diz para nós que sucesso parece ser em grande medida uma questão de continuar depois que os outros já desistiram.
A minha pergunta para você é daqueles que continuam, que persistem até chegar aos resultados? Ou você é daqueles que ficam pelo caminho porque desistem antes da hora? O que eu digo para você é que se você for persistente com aquilo que realmente vale a pena, muito provavelmente você obterá resultados que te alegrarão, que serão usufruídos com alegria por todas aquelas pessoas a quem você ama. Então esses são os 4 passos que podem mudar a sua vida de empreendedor. Primeiro, visualizar e sonhar. Segundo, ter atitudes compatíveis com aquele sonho que você tem. Terceiro, agir prontamente. Agora é a hora. Este é o momento. E em quarto lugar, ser persistente. Pagar o preço para chegar onde você gostaria. Pergunta para você: o que você vai fazer agora para que você possa mudar a sua vida e chegar onde você gostaria? Faça uma lista das próximas 5 ações. Ao final dessa palestra, faça uma lista das próximas 5 ações que você tem que realizar para que você chegue onde você gostaria de estar ao final deste ano ou ao final de 5 anos, ok? Bem, meu nome é Luciano Mazan, para mim foi um privilégio estar com você. Agradeço a toda a organização do Panadem por esse privilégio, por esta oportunidade. Espero que você tenha muito sucesso e seja muito feliz.